o povo de Deus no deserto andar, mas à sua frente, alguém caminhava. E agora? O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança. E o pó da estrada, também sou teu povo, Senhor. Estou nessa estrada, somente a tua graça me basta, tem mais nada. Só os vicentinos também. E nós vamos acolher o Cláudio Stuck, vicentino, para trazer a palavra de Deus para nós. Vem, Cláudio Stuck, uma salva de palmas para ele. Seja bem-vindo, meu irmão. Também sou teu povo, Senhor. Sou teu povo, Senhor. Estou nessa estrada. Vem, Cláudio Stuck, somente a tua graça me basta e mais nada. Ele chegou. Senhor, estou nessa estrada. Seja bem-vindo, Cláudio. Deus abençoe você. Da tua graça me basta e mais nada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia para vocês. Bom dia para todos nós. Então, hoje eu estou aqui servindo Jesus na condição de um confrade vicentino da Conferência São Judas Tadeu, Itapetininga, interior de São Paulo, Conselho Particular Nossa Senhora dos Prazeres, Conselho Central de Itapetininga, Conselho Metropolitano de Jundiaí. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito de um tema que o confrade Renato Lima já falou na dimensão sociopolítica, a dimensão social. O tema, os nossos direitos como cidadãos e filhos de Deus, mas na dimensão dos nossos assistidos. E começamos com o pensamento do nosso fundador, um dos fundadores da Sociedade de São Vicente de Paulo, Beato Frederico Ozanam, que diz para todos nós esse pensamento: acreditamos em dois tipos de assistência, a que humilha os assistidos e outra que os dignifica. A assistência os dignifica quando une o pão que alimenta, a visita que consola, o conselho que ilumina, reúne forças para levantar o ânimo, quando se trata o pobre com respeito, e não somente como um semelhante, senão como um superior, como um enviado de Deus, para provar nossa justiça e nossa caridade. Que pensamento maravilhoso de Ozanam, né? E ele continua: Frederico Ozanam e seus amigos sabiam que esmola não tem por objetivo organizar a questão social dos nossos assistidos, mas que tem por objetivo ajudar a solucionar os problemas emergenciais dos pobres. A assistência, a promoção e a libertação, elas se complementam. Meus irmãos, nós vicentinos temos um trabalho maravilhoso que o Espírito Santo nos selou nos nossos corações. Quando todos nós, no nosso batismo, na Igreja Católica, quando não tínhamos o discernimento, com certeza Deus selou os nossos corações através do dom da caridade. Esse selo sagrado que nós temos como tesouro guardado dentro de nós,
a caridade, o serviço aos nossos assistidos, já foi selado no nosso batismo. E nós nem sabíamos que um dia iríamos estar dentro da Sociedade São Vicente de Paulo, servindo a Cristo através desse ministério de amor e de caridade. Nós falamos da vocação como um dos principais tesouros espirituais da nossa vida. A nossa vida cercada de tribulações, de provações, de obstáculos que nos formam cada dia cristãos fortalecidos na fé. E é no exercício dessa fé que nós aproximamos cada vez mais do plano de Deus. O plano de Deus, originalmente, colocou para todos os seus filhos e filhas os direitos humanos, os direitos naturais que nós temos, que são os direitos de viver em harmonia, em comunidade, em fraternidade, os direitos de nós termos os bens fundamentais para a nossa sobrevivência, como a moradia, a alimentação, o lazer, o trabalho e outros direitos. E como os filhos de Deus, na parte fundamental, nós temos que também lutar, não só para que esses direitos sejam efetivados para nós, para a nossa família, mas também para os nossos irmãos que ainda não têm a mínima condição de sobrevivência, de subsistência. Então, essa dimensão social que se une à caridade é a união do céu e da terra, se nós refletirmos bem com mais profundidade. O céu, através de Deus, nos permite que nós possamos ter tudo aquilo que a gente necessita. O céu nos permite, Deus nos permite. E aqui na terra, nós temos esse trabalho de tentar também levar às pessoas necessitadas, aos nossos assistidos, essas condições, esses direitos. Eu queria colocar aqui para vocês que, como testemunho de vida, eu, antes de ingressar na Sociedade São Vicente de Paulo, era um crítico dos vicentinos. No meu bairro, eu criticava os vicentinos, porque achava que esse trabalho era um trabalho que não atingia as pessoas que necessitavam, então eu tinha uma crítica muito forte em cima disso, e era uma pessoa que não seguia a igreja. A minha esposa, Néia, que está aí na plateia, pode testemunhar isso, que ela era uma pessoa de oração, e eu era um católico daqueles que ia só na Sexta-feira Santa na igreja, uma vez por ano, sabe, 2 vezes por ano, algum casamento, e olha lá. E então, o que acontece quando Deus quer? Eu acredito, tenho muita fé nisso, que Deus puxa a gente vai para um lado, Ele puxa a gente para a direita. Você vai para a esquerda, Ele puxa para o outro lado. E aí, então, o que acontece? Tive que passar por uma provação grande. Chegou ao ponto de eu estar desempregado. A minha filha, a Débora, a primeira filha, não tinha 2 anos ainda, e a Néia abria a geladeira e mostrava a geladeira vazia para mim. Abria a dispensa quase vazia, né? E aí eu falava assim, poxa, e agora, né? Só tenho carro para vender agora, porque não tem mais nada, não tem dinheiro, não tem renda, a situação está difícil. E aí eu procurar emprego, não acha, e passa 6, 7, 8 meses e nada, e a situação complicada. E aí, pego a bicicleta emprestada do meu cunhado, coloco uma enxada na bicicleta e vou sair para procurar algum terreno para carpir. Porque se eu não conseguir um trabalho, eu não vou conseguir alimentar minha filha e nem minha família. E aí eu fui. Alguns amigos tinham terreno, eu fui lá procurar para fazer esse trabalho. Aí eu senti na pele o que era a falta da fé na nossa vida, o que era uma vida vazia na espiritualidade, o que era uma vida que não tinha oração, que a gente fica completamente vulnerável a qualquer tempestade, e a gente começa a se olhar no espelho e fala assim, olha,
precisa mudar essa vida, precisa buscar Deus de forma concreta. Aí eu fui para a igreja, fui para a missa, e Deus já deu o primeiro sinal. Acabou a missa, um confrade vicentino me convida para participar da conferência. Eu fui na conferência da Catedral Nossa Senhora dos Prazeres, Itapetininga, e lá fui muito bem acolhido, em 2000, e fiquei lá até uns 2 anos, e depois passei a outra conferência, que ficava mais perto da nossa comunidade. E aí eu senti nessa caminhada, que como vicentino, servindo a Deus na oração, servindo a Deus na ação, eu senti no coração que Deus tinha um propósito, e fiquei sendo, então, um instrumento de Deus para esse trabalho. Nesse trabalho, todos nós vicentinos, confrades e consórcios, a gente vai se aperfeiçoando na espiritualidade, na palavra de Deus, no exercício da fé, na caridade, no trabalho missionário do vicentino, e nos desafios que são colocados para a nossa missão, a gente vai se tornando um católico cada vez melhor na sua missão. Torna-se um esposo, uma esposa melhor, um amigo de trabalho melhor, um amigo de caminhada melhor. Enfim, a nossa vida vai se enriquecendo pela provação, pela fé e pelo exercício missionário de todo vicentino. Mas eu queria contar para vocês o que aconteceu também conosco nessa passagem, para que a gente possa estar se motivando cada vez mais nesse trabalho, e observar que os desafios que Deus vai colocando na nossa vida são desafios que são para nos aproximar de Deus. Eu fui presidente do Lar São Vicente em Itapetininga há algum tempo atrás, e aconteceu que a entidade estava sem recursos, uma dificuldade muito grande, como todos os asilos, né, tem essa dificuldade, o custo alto, 85 idosos e tudo mais. Mas nós tivemos uma decisão pela diretoria para fazer uma articulação, uma mobilização, para que o poder público pudesse, então, fazer um repasse maior para manter a instituição e manter esse trabalho bonito que os funcionários fazem para cuidar dos idosos. E, nessa ocasião, nós decidimos, então, ir para a Câmara Municipal. Né? Para a Câmara Municipal, servir do quê? De voz, de braço, de perna dos nossos assistidos idosos. E convocamos lá pedimos, né, à Câmara, um espaço lá de 10 minutos para se manifestar diante da situação. Aí nós, vicentinos, diretores, colocamos que a entidade fosse lá para defender os direitos das pessoas idosas. Eles têm os direitos de ter a vida preservada, de ter a saúde, de ter a alimentação, de ter os cuidados necessários da sua vida integral, ou seja, cuidar integralmente da pessoa idosa. Aí a cuidadora de idosos perguntou para mim: presidente, o senhor quer que leve quais idosos lá na Câmara? Aí eu falei para ela: os piores. Mas como assim os piores? Os piores, os que estão em estado pior. Os que babam, os que fazem xixi nas calças, os que gritam, os que berram. É esses que vocês vão levar. Ela ficou um pouco assustada, né? E aí nós fomos lá. Pense em uma câmara, uma sessão, com dezenas de idosos. E aí passa uma palavra, eu vou até a tribuna, e aí eu falo para os vereadores naquela noite: aqui estão as pessoas idosas que foram esquecidas pela sociedade, que foram abandonadas por seus familiares, que vieram do lixão, que vieram da zona rural, para expressar a sua cidadania nessa noite. São cidadãos que contribuíram para esse município, para esse país, que trabalharam, que deram sangue para criar seus filhos, e hoje estão aqui, atendidos pela sociedade de São Vicente de Paulo, através dos seus voluntários, dos seus confrades, consórcias, através dos seus funcionários, estão aqui.
Aí o pessoal aplaudiu e nós começamos, então, a manifestação. Aí veio uma idosa numa cadeira de rodas, sendo trazida por uma cuidadora, e gritava, gente. E gritava, e gritava. E chegou perto da mesa, diretora da Câmara, e pegou aquela papelada e jogava para cima aquela papelada. E o pessoal da Câmara assustado, tudo olhando aquela cena, o pessoal da TV a cabo filmando, o pessoal da imprensa tirando foto. E aí os vereadores não sabiam o que faziam, porque acho que jamais tinham visto aquela cena, né? Uma sessão que ficou marcada pela história, onde os idosos foram lá exigir que o governo financiasse os projetos para que eles continuassem a ter um atendimento, que era direito dessas pessoas. Então, vejam, meus irmãos, que aí, nessa noite, foi unido a caridade e a assistência social. Eu vou ler aqui um pensamento. Assistência social não é caridade, é direito. Porém, a caridade é um ingrediente importante na execução das políticas públicas, pois ela é o tempero da humanização. Direito e caridade, dois fatores importantes que juntos fazem a diferença nos resultados. Então, meus irmãos, a dimensão social, ela está dentro da caridade. Então, nós, nesse trabalho como vicentinos, além de levar o auxílio espiritual que é necessário para que os nossos assistidos conheçam a Deus, fiquem próximos de Deus, é necessário também que a gente seja defensores dos seus direitos, que eles sejam atingidos pelos benefícios dos seus direitos, que eles sejam atendidos com prioridade nos hospitais, que eles recebam o direito que todos nós temos. É a justiça social que tanto Frederico Ozanam falava. O acesso aos direitos, o acesso a tudo que nós temos, precisamos lutar com todas as nossas forças para que os nossos assistidos também tenham. E nós todos, vicentinos e vicentinas, somos os semeadores da esperança. Devemos, nas nossas visitas, levar a esperança, mesmo que ela esteja longe, mesmo que o assistido ache que ela é impossível. Nós temos que ir lá motivados. Nós temos que estar atentos e ter fé que um dia a situação pode mudar. E vocês, nesse trabalho, todos nós nesse trabalho, temos que semear essa esperança. Uma coisa também importante para a gente refletir. Algumas vezes nós falhamos, eu já falhei muitas vezes, eu creio que alguns de nós também já falhou, naquele olhar de julgamento. De repente ouve falar na visita de alguma situação que envolve os assistidos e a gente às vezes já o julga precipitadamente. A gente precisa mudar esse nosso jeito. Aí eu vou mencionar uma palestra, uma pregação que o padre Misael fez, que eu assisti há 3 anos atrás em Osasco, e o padre Misael nos lembrava que nós, vicentinos, temos que ter o olhar de Jesus Cristo, o mesmo olhar de Jesus Cristo para essa pessoa que é colocada à frente do nosso trabalho. E qual é esse olhar de Jesus Cristo para os seus filhos? O olhar da misericórdia, o olhar despido de qualquer julgamento precipitado, o olhar que nesse momento não vai se preocupar por que a pessoa está no vício, por que a pessoa está naquela situação. O primeiro olhar é o olhar de misericórdia, que é um olhar isento deste julgamento, que muitas vezes é feito por nós. O olhar de misericórdia vai acolher a pessoa. O abraço, o carinho, o ouvido para a escuta, o sentar no mesmo sofá. O olhar de Jesus Cristo é esse.
que a gente possa, no nosso trabalho, exercitar esse olhar de Cristo de misericórdia nas nossas missões, para que a gente possa levar esse amor de Deus aos nossos assistidos. Os nossos assistidos, como São Vicente de Paulo dizia, são nossos mestres e senhores. A Sociedade São Vicente de Paulo, através das conferências, das obras unidas, das obras especiais, dos seus projetos, tudo foi criado para atender os mestres e senhores. E olha que são mestres e senhores bem exigentes, né? Bem exigentes. Então, que nós façamos um trabalho com qualidade, como Jesus pede. E na nossa vida vicentina a gente é testado, né? De vez em quando, né? Como todo mundo é testado, né? Um profissional é testado no trabalho, um aluno é testado na prova, na faculdade, nós também, vicentinos, somos testados. E aí acontece que lá um dia, um domingo de tarde, sentado no sofá com a família, tranquilos, lá estávamos em casa, e toca a campainha. Din, dom. 3 horas da tarde, quem será? Aí a minha filha vai e olha pela janela. Pai, é a Cristina. Aí eu olho no relógio, 3 da tarde, essa é a hora. Domingo, depois do almoço, quase cochilando no sofá. Tá bom, eu vou atender. E vai atender. O senhor poderia passar lá em casa? Estou com problema no chuveiro. Queimou o chuveiro, e aí não tem homem lá. É uma vilinha vicentina que só tem mulher, não tem homem lá. Então, dá para o senhor ir lá? Poxa, mas eu não sou eletricista. Eu não sou encanador, mas, enfim, vamos lá. É nosso assistido, né? Nosso Senhor, nosso Mestre, vamos lá. E lá fui eu, sem saber mexer com isso. Nem em casa não fazia isso, porque não sabia mesmo, né? Não é a minha aptidão. E não sei como lá consegui instalar o bendito chuveiro e trocar lá a resistência, e funcionou a coisa. E aí a gente começa a refletir. Deus nos testa se realmente estamos a serviço dEle. E aí, voltando a falar da vocação, como selo sagrado que, de repente, a gente não está cuidando desse selo sagrado que Deus nos deu. Jesus nos pede, através dessa missão, a nossa atenção a essas pessoas, aos nossos assistidos. E essa vocação, ela nos foi dada por Deus no nosso batismo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém daqui, vicentino ou vicentina, recebeu uma carta do prefeito da cidade para você entrar numa conferência vicentina? Por favor, levante a mão, pelo menos uma pessoa, só para salvar o dia. Olá, tem mesmo? Recebeu? Que maravilha! Glória a Deus. Primeira vez em 18 anos que eu vejo uma pessoa levantar a mão. Glória a Deus. Alguém aqui recebeu uma carta do presidente da República? Agora, acho que não vai ter ninguém, né? Não, ninguém. Tá, beleza. Gente, nós não recebemos carta. Nós fomos chamados por alguém aqui na terra que ouviu o chamado de Deus e que foi o anjo que Deus enviou para chegar e nos convidar a entrar numa conferência vicentina. Isso vem de Deus. A gente nem imaginava, eu nunca imaginava que eu estaria aqui hoje falando como um vicentino. Então, nós temos que acreditar que essa vocação foi dada por Deus. Mas ela tem que ser cuidada, porque ela como fosse um tesouro sagrado que não tem nenhuma loja. Alguém já conseguiu chegar no shopping, numa loja, e procurar lá um tesouro chamado vocação missionária vicentina? Alguém achou? Não achou, né? Vai ser difícil a gente achar, né? Não vamos achar no shopping, na loja, nem em livraria católica nós vamos achar. Porque vem de Deus, é espiritual. Colocada no coração para nos modelar. A gente é modelado a cada dia, a cada desafio, a cada assistido. Quantos problemas caem nas nossas mãos, né? Quantas dificuldades para saber o que nós vamos fazer para atender aquela família que está com aquele problema. E aí Deus coloca para nós essa vocação. E de vez em quando a gente desanima, né?
a gente desanima e o tempo vai passando e aí a gente, de repente, quer sair do trabalho. Quantas vezes nas nossas passagens já vimos, né? Alguns entregando livro, entregando ata, entregando cargo, porque não dá mais. E aí, de repente, nas nossas conferências, já passaram dezenas de pessoas, mas, de repente, não tinha essa vocação. E nós ficamos lá, como árvores plantadas, dando frutos, com ramos, e nós estamos lá. E alguns passaram, foram embora. Então, isso é fé, isso é acreditar na vocação que Deus nos deu. Aconteceu também na nossa região, eu vou contar para vocês, que é um testemunho que eu vivi e presenciei. Uma conferência estava começando a ter problemas de falta de pessoas, né? Vocês já viram isso, né? Falta de pessoas. Uma conferência de 40, 50 anos, o pessoal começou a envelhecer, ficaram doentes, se afastaram. Tinha 12, daqui a pouco tinha 6, daqui a pouco tinha 4, daqui a pouco tinha 2. E, de repente, numa visita à conferência, vai o pessoal do conselho particular para ver o que estava acontecendo, o que tinha que fazer, que providência tinha que tomar. E a conferência, pelo que estava noticiado ali no particular, só tinha uma consórcia. E aí o particular faz a reunião, já pensando num possível fechamento dessa conferência, porque só tem uma consórcia, uma pessoa. E aí vai o pessoal conversar, e aí a surpresa da resposta da consórcia. Mas vocês não podem fechar a conferência. Na nossa regra, fala lá que a conferência, para fazer uma reunião, tem que ter no mínimo 3 pessoas, né? É isso? 3 pessoas. E essa conferência tem 3 pessoas na reunião, sim. Mas como nós ficamos sabendo que só tem a senhora? E já faz aí uns 8 meses que só está a senhora aqui, como que está tendo reunião? Mas vocês não entenderam o que eu estou falando. Nesta conferência participa eu, Jesus Cristo que está no sacrário, e Nossa Senhora que está ao lado dele. Então, vocês não podem fechar essa conferência. E essa conferência foi se reanimando, com a fé dessa consórcia, essa conferência continuou seu trabalho. Mas eu quis chamar a atenção da surpresa da resposta dela, tamanha a fé dessa vicentina, que sabia que é muito fácil a gente chegar, vamos largar um trabalho de 50, 60 anos, que foi plantado lá atrás por pessoas abnegadas, que se doaram, que se esforçaram, que remexeram a comunidade e atenderam as famílias naquela situação de pobreza, que aquele tempo era pior do que agora. E aí a fé dessa consórcia fez com que as pessoas retomassem o trabalho. Então, às vezes, a gente precisa desse chacoalhão para a gente entender que esse trabalho não é só um trabalho da terra. Esse trabalho está além das coisas terrenas. Esse trabalho é um trabalho sagrado. A Sociedade de São Vicente de Paulo tem aí 180 e poucos anos no mundo. Ontem, se não me engano, celebrou 146 anos do Brasil, né, com a fundação, a lembrança da fundação da Conferência São José, no Rio de Janeiro. 146 anos. Esse trabalho não pode ser só da terra, senão já tinha acabado. Ele está vivo, ele existe porque vocês estão lá. A sociedade está viva porque vocês são a base. A base de tudo, a base desse trabalho está nas mãos de vocês. Por isso eu peço, não abandonem. Jesus está pedindo para vocês, não abandonem o trabalho. Quanto mais difícil for a obra, melhor. Quanto mais tribulação, melhor, porque é para nos dar salvação. Se um católico viver de comodidade, e se não entrar no Calvário, não vai conseguir salvação. O próprio Jesus mostrou para nós, na sua paixão, na sua crucificação,
que precisa passar pelo Calvário. E o nosso Calvário, de repente, é o trabalho que vocês têm na base. Obstáculos, assistidos com drogas, com bebida, situação de falta de renda, situação de falta de orientação, de falta de religião. Quantos problemas! Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Mas o trabalho tem que continuar por vocês, por nós. E Deus dá força para nós. Aonde nós vamos buscar forças? A principal fonte é a oração. Não dá para ser confrade, para ser consórcia sem oração, sem fortalecimento espiritual. O carisma vicentino é alimentado pela oração, pela fé, pela ação, pelas obras, pela palavra de Deus. A nossa fé é alimentada pelo exercício da caridade. A gente não pode deixar isso de lado. Se nós estivermos enfraquecendo, se tivermos sinais de desânimo, aí está a hora da gente buscar essa fonte de São Vicente de Paulo. Eu estou quase aqui concluindo e queria colocar para vocês que as nossas conferências são extensão das nossas famílias. É uma equipe de trabalho que precisa estar em equilíbrio. Nós temos que conviver e aprender com as virtudes e com os defeitos dos nossos companheiros, dos nossos vicentinos, das nossas vicentinas. Nós temos que ser, sim, orientadores dos nossos irmãos. Não podemos deixar os vicentinos se afastarem. Se se afastaram, vamos lá visitá-los. Vamos lá conversar, entender o que ocorre, trazê-los de volta. E outra questão importante no nosso trabalho, precisamos avaliar o nosso ambiente, o ambiente das nossas reuniões, das nossas conferências, para podermos dar testemunho e atrair as pessoas. Nós temos que atrair as pessoas da comunidade para abraçar essa causa. É nosso dever buscar mais pessoas, jovens, mulheres, homens, crianças, adolescentes, para fortalecer o trabalho. E para que a gente possa atrair essas pessoas, nós temos que ter ambiente agradável, um ambiente de amizade. De repente, fazer as nossas reuniões também, não só nas salas de reuniões que vocês têm, mas na casa do vicentino, na casa da vicentina, para que as famílias, os filhos, os netos, vejam esse testemunho maravilhoso de vida que todos temos, para que possamos ter mais pessoas, para que amanhã essas pessoas possam estar no nosso lugar. E aí, para encerrar, uma mensagem muito rápida e muito simples, que a gente precisa gravar isso no nosso dia a dia. Jesus merece o nosso melhor. Vamos repetir para gravar? Jesus merece o nosso melhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos dar o melhor para Jesus. Esse trabalho é para Ele. Então, Ele nos fortalece, Ele nos dá condições, Ele nos capacita. E graças a Deus que nós estamos nesse trabalho, que vai nos levar um dia naquela sala de espera, e lá, na sala de espera, com certeza, todos levarão algumas pedrinhas de caridade. E essas pequenas pedrinhas de caridade vão fazer a diferença. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado, Cláudio, pela presença.